a parte do louvor no momento de culto é diferenciado para mim, gosto muito, mas esse Deus é bom que Ele nos permite, no momento de culto, ouvirmos a palavra dEle. É isso que a gente vai fazer nesse instante, pedindo que somente o nome do Senhor seja exaltado. Que ao término do culto, esquece pastor, esquece liderança, mas que o nome do Senhor, a gente não venha esquecer do nome do Senhor, que a gente não venha esquecer da glória do Senhor, que ao final do culto, somente o nome dEle seja honrado, engrandecido e exaltado. Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos, e é bom fazer isso. Cantamos louvores ao Senhor, confessamos da nossa ansiedade para o seu retorno, da nossa alegria em esperarmos com paciência do Senhor, do privilégio de sermos redimidos pelo teu amor. Obrigado por isso, Deus. E agora, provando um pouco mais da tua compaixão, faça com que nós venhamos compreender a tua palavra em nossas vidas. Faça aquela eco em nossas vidas, fazendo sentido a cada um de nós, hoje aqui e durante a semana, no dia a dia, quando a gente for viver de acordo com a tua vontade. Nos abençoa assim. Vem falar nos nossos corações nesse momento, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Nós estamos caminhando um pouquinho com essa série de mensagens. Selfie, o verdadeiro retrato daquilo que nós somos. E a gente tem conversado um pouquinho sobre características bem humanas nossas, que a gente não somos cristãos, mas a palavra de Deus diz que a gente vai alcançar a estatura de varão perfeito, a gente vai alcançar a perfeição só no céu. Até lá, segundo a palavra de Deus, a gente tem que ir tentando. Não posso também me acomodar com você. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gabriel, eu também não posso me acomodar, falar, já que eu vou ser perfeito só no céu, aqui eu vou deixar. Como diz o filósofo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. O Diogo que ouve Zeca Pagodinho completou a frase, né? Então assim, como dizem, eu também não posso me acomodar nesse sentido e falar assim, deixa as coisas acontecerem. Eu só vou ser perfeito no céu, então as minhas imperfeições aqui, quem aguenta é a Carla, que é minha esposa, o problema é dela, né? A gente também não pode se acomodar. E o selfie, a gente tem conversado um pouquinho sobre isso, algumas características nossa como cristão, mas que vão notoriamente contra a vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe aquele pecadinho de estimação que a gente tem? Que não precisa confessar qual é não, mas tem aquele pecadinho que a gente alimenta toda semana, que a gente faz mesmo sabendo o que está fazendo, ou às vezes até mesmo já nem se lembra que isso é pecado, já virou rotina nas nossas vidas. Quando a gente fala um pouquinho dessa série selfie, a gente tem olhado para nós, para as nossas vidas, e pensado em alguns detalhes nossos que confrontam o fato de nós dizermos, eu sou cristão. E aí a gente tem conversado, olha, eu não confio muito, às vezes eu procuro a felicidade em vez de procurar Deus, procuro meus próprios prazeres em vez de procurar o prazer de Deus na minha vida. Olha, eu falo que confio em Deus, mas eu confio mais no dinheiro. Eu falo que confio em Deus, mas eu não falo para ninguém. São algumas características, muitas vezes, que nós temos em nossas vidas. Hoje a gente vai falar de uma característica que assustadoramente ela tem crescido, e de forma preocupante. A característica, olha, Deus é bom, mas a igreja dele, Deus é bom, mas a igreja, você deve conhecer alguém, ou na sua família, ou amigos, alguém que fala assim, eu não preciso ir na igreja para adorar a Deus, né? Eu leio a Bíblia em casa, eu oro em casa, eu tenho a minha comunhão em casa, eu não preciso da igreja. Sempre tem aqueles crentes independentes. Uma vez um pastor contou uma história que ele estava numa festa de aniversário, e ele sentou no sofá, do lado dele tinha uma jovem, e aí ele perguntou para a jovem, começou a conversar com a jovem reconheceu que ele era pastor, né? E aí uma vez que ele reconheceu que era pastor, falou, bom, ela deve ser cristã, perguntou para ela, você é cristã? Eu sou, né? E qual igreja você é? Ela falou assim, estou na boa, não sou de igreja nenhuma, eu sou cristã em casa, eu sirvo a Deus em casa. O conceito é o seguinte, Deus é bom, o problema
é a igreja. A igreja de Deus, que isso tem crescido muito. As crises de pessoas com a igreja, com o ministério, com a eclesiologia. E tem alguns sintomas de pessoas que pensam que não confiam na igreja. Alguns sintomas, algumas desculpas. Pessoas não vão na igreja porque não tem tempo, pastor, desculpa. No contexto, eu entendo que no contexto lá, sei lá, 15, 20, 30 anos atrás, domingo era um dia de descanso. Não sei quem se lembra daquela música do Titãs, que fala que domingo está manso, não vejo nada, é um dia de descanso. E realmente, antigamente, domingo era um dia que a gente não tinha nem mercado aberto. Se você passasse mal no domingo, não ia ter farmácia aberta. Se você precisasse sacar dinheiro, não existia caixa eletrônica. Domingo era um dia que você não fazia nada. E aí você ia para a igreja. Hoje, o domingo, quase que virou um dia como os outros. Mercado aberto, normal. Você encontra alguns comércios abertos. Muitas pessoas têm que trabalhar no domingo. E por que ele passou a ser um dia a mais ocupações que nós temos na nossa agenda? A igreja muitas vezes, eu não tenho tempo, porque afinal de contas eu tenho muitos afazeres. Eu não tenho tempo porque domingo eu não vou na escola dominical, porque é o único dia que eu posso dormir até mais tarde. E aí é santo, né? Eu vou dormir até mais tarde. Então assim, eu não tenho tempo para o domingo. Eu não tenho tempo, porque a minha agenda é ocupadíssima. Domingo eu tenho meus afazeres. Então, não. Eu não vou na igreja porque eu não tenho tempo. Outra desculpa que as pessoas dizem que não vão na igreja: lá só tem hipócrita. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, eu não vou na igreja porque lá só tem hipócrita, eu falo para ela, mas não tem limite, pode vir mais um. Entra, você é bem-vindo também, não tem problema. É como se só na igreja tivesse hipócrita. No trabalho, não tem. No futebol, não tem. Na família, não tem. Na igreja tem hipócrita como em todos os outros lugares. E daí? Aí você vai deixar ele na igreja porque lá tem hipócrita? E no trabalho? Você deixa de trabalhar porque o seu patrão é hipócrita? Você deixa de jogar futebol porque no futebol tem um hipócrita? Você deixa de ir no churrasco da família porque você sempre tem um parente, um tio que é hipócrita? Não, mas na igreja eu não vou porque lá tem hipócrita. Pode vir, sempre é bem-vindo, mas quanto mais, não tem problema, né? Afinal de contas, que bom lugar para ter hipócritas, para que o Espírito Santo venha converter e trabalhar no coração e trabalhar em cada um de nós. Então, se você conhece algum hipócrita, fala que ele é bem-vindo em nossa igreja. Hipócritas são bem-vindos aqui também. E aí deixa que o Espírito Santo converte o coração dessas pessoas. Mas uma outra característica que pessoas falam, eu não vou na igreja porque lá só tem super espirituais. Esse neologismo aí, super espirituais. São pessoas que às vezes você olha na igreja e fala assim, gente, eu não vou conseguir chegar no nível daquela pessoa. Sabe aquela pessoa que você conversa com ela, ela sabe citar versículo bíblico de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Tem gente que cita versículo bíblico de Joel. Gente, às vezes eu esqueço que tem Joel na Bíblia. Tem gente que cita versículo bíblico de cor de Joel, mas eu não tenho que essa pessoa ler o Joel. Gente do céu, tem uns caras que têm um nível de espiritualidade que é demais. Tem pessoas que quando você vê orando, e olha que eu sou pastor, hein? Tem vergonha de orar do lado de umas pessoas, porque a oração dela é tão bonita que quando algumas pessoas oram, me converte de novo, porque é muita espiritualidade, é muito bom. E aí tem gente que se constrange com isso, fala assim, eu vou lá, imagine. A pessoa olha para si mesma e às vezes ela vem para a igreja, ela chega na igreja e o pastor prega, e às vezes o pastor usa muitos termos cristãos comuns para a igreja. A pessoa sai da igreja sem entender muito o que o pastor pregou, ela chega em casa e se sente a pior pessoa do mundo. Eu fui lá, naquela igreja tinha só crente fera, só daquela igreja não tinha nenhum hipócrita, então aquela igreja só tinha gente boa. Deve ser a nossa igreja aqui, Pirassununga, né? Presbiteriana aqui, deve ser a nossa igreja. Lá só tem gente fera, gente que conhece a Bíblia, decora e salteado. E a pessoa fala, rapaz, a hora que o pastor mandou abrir a Bíblia lá em Lucas é um livro fácil de abrir, eu não achei, passei vergonha. E a pessoa fala, quer saber? Eu não vou na igreja não. Ou é um oposto, ou é outro. Porque todo mundo que está na igreja não presta, ou porque todo mundo que está na igreja é bom demais e vem aquele conceito. Eu até vou na igreja, mas antes de ir na igreja eu preciso acertar minha vida. Tem gente que fala assim, pastor, eu até queria ir na sua igreja, mas eu fumo. Primeiro eu vou deixar de fumar para depois ir na sua igreja.
É a mesma coisa que você falar para um cara que está com pneumonia, primeiro você sala da pneumonia para depois ir no hospital, viu? Não vai no hospital com pneumonia não, que só piora as coisas. Se conhece alguém que está com a vida podre, que está com a vida acabada, que está com a vida uma desgraça, cheia de pecado, o melhor lugar para essa pessoa é dentro da igreja. Mas às vezes a pessoa fala assim, eu não posso ir na igreja, porque olha quanto pecado eu tenho. Fala, meu filho, fique tranquilo, você não conhece a minha vida. Você não conhece quantos pecados da Bíblia fala que a gente peca em pensamento. Olha, falar para você, quando eu paro para pensar que eu peco em pensamento, eu peco pensando que eu peco em pensamento, de tão pecador que a gente é. E a pessoa fala assim, eu não posso ir na igreja porque eu peco demais. Estamos juntos. Mas a pessoa fala, eu não posso porque eu tenho que estar com nível de espiritualidade já, num certo patamar, para depois eu ir para a igreja. Ou eu não vou, porque lá ninguém presta, e talvez a pessoa se julga melhor do que todo mundo. Eu não sei. Eu sei que tem crescido muito esse conceito de Deus é bom. Eu não tenho dúvida disso. O problema é a igreja. E aí pessoas que criticam a igreja, pessoas que difamam a igreja, pessoas que usam inúmeros motivos para não participarem de uma igreja, não terem um convívio espiritual com outros irmãos, um convívio eclesiástico. A Bíblia fala muito sobre igreja, fala muito sobre essa comunhão. Eu queria ler um texto bíblico com a gente aqui hoje. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 10, para a gente ler um trecho só, do versículo 19 ao versículo 25. Hebreus, capítulo 10, do 19 ao 25. Diz assim a palavra de Deus: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns dos outros a fim de ajudarmos a todos a terem mais amor e a fazerem bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Se a gente continuar lendo, a gente vai continuar vendo essa exortação. O livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, ela é muito parecida com outras cartas que tem na Bíblia, que ela vai gastar um bom tempo, entre aspas, um bom tempo dela, com um ensinamento, com a base da fé cristã. E Hebreus vai gastar os 10 primeiros capítulos com esse ensinamento, até uma parte do capítulo 10. Depois do capítulo 10 em diante, ela vai falar muito sobre a exortação. Mais aquele princípio do puxão de orelha, mais aquele princípio do chacoalhão. Vamos lá, vocês aprenderam, agora vamos botar em prática o que a gente tem falado. E aí, no texto que a gente leu, no capítulo 19, o texto que antecede o texto que nós lemos, o escritor da carta está exortando esses homens a relembrarem e a pensarem no sacrifício de Cristo na cruz, onde Ele nos dá a cada um livre acesso à presença dEle. Ele fala, olha, agora nós temos a oportunidade de alcançar o trono santo sagrado do Senhor. E aí chega então no capítulo do capítulo 10, a partir do versículo 19, então ele começa uma exortação dizendo assim, olha, agora que nós temos a chance, agora que nós temos esse livre acesso ao trono sagrado do Senhor, o que a gente faz com isso? O que muda a minha vida saber então que eu tenho esse livre acesso? E é justamente esse puxãozinho de orelha que o escritor aos Hebreus vai dar à igreja. Dá uma olhada no versículo 19. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, e ele está puxando o assunto, está vendo? Por isso, lembrando que a gente acabou de falar, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Completa liberdade, não há mais obstruções, não há mais dificuldade.
Qual é o conceito que ele está trabalhando? No Antigo Testamento, antes da morte de Cristo na cruz, era uma dificuldade para se entrar na presença do Senhor, era extremamente restrito, nem todos podiam fazer isso daí. Se a gente acompanhar alguns textos do Antigo Testamento, Moisés, todas as vezes que ele precisava orar, todas as vezes que ele precisava falar com o Senhor, ele fazia quase que um rapel, ele tinha que escalar um monte para entrar na presença do Senhor, para conversar com o Senhor. Era um baita de sacrifício. Quando as pessoas queriam falar com o Senhor, elas não tinham acesso. Tinha que chegar, por exemplo, para Moisés: Moisés, por favor, interceda por nós. O culto era uma vez por ano, quando o povo se reunia na cidade de Jerusalém, ali para adorar a Deus. Era quase que uma via sacra mesmo, para chegar na presença do Senhor, e todos só podiam cultuar na cidade de Jerusalém. Então era uma tremenda dificuldade, uma tremenda logística, para que se pudesse cultuar, para que se pudesse estar na presença do Senhor, para que se pudesse ter comunhão. Orar, nem pensar, não era qualquer um que podia orar. Oferecer culto, só o sacerdote. Perdão pelos pecados, só o sacerdote. Então assim, era penoso, era difícil. O escritor aos Hebreus está dizendo assim: gente, acabou, parou a dificuldade, não tem mais. Cristo morreu na cruz, por causa disso agora a gente tem livre acesso. Jesus vem dizer nos evangelhos, dizendo assim: você quer orar? Esquece rito, esquece rotina, vai ao teu quarto, fecha a porta que está atrás de você e ora ao teu Pai em segredo, coisa que é um absurdo naquele contexto de chamar Deus de Pai. Mas Jesus está dizendo: olha, quebrou os paradigmas, quebrou os padrões. Vai, agora você tem livre acesso à presença de Deus, você tem livre acesso à presença do Pai, não precisa mais dar desculpa. Acontece que o judeu, e no contexto bem patriarcal, bem onde a predominância era masculina, onde o homem tomava as decisões, o homem ele tinha muita liberdade para tomar decisões quase que sem consequência nenhuma. O conceito judaico dava muita liberdade para o homem. Para vocês terem uma ideia, no casamento, só para fazer um paralelo dessa liberdade que o homem tinha. No casamento, no conceito judaico, o homem estava com a mulher. Se a mulher desagradasse ele por qualquer coisa, trivial que seja, por exemplo, a mulher foi fazer uma comida e queimou a comida, o homem já podia dar carta de divórcio para ela. Falou assim: olha, você me desagradou com essa comida que você fez. O homem podia dar carta de divórcio para essa mulher, dispensar essa mulher e procurar uma outra. Para você, só para a gente ter uma ideia, como o homem podia tomar decisões baseado em qualquer informação, baseado em qualquer desculpa, ele podia mudar a rota que ele estava caminhando a ponto de largar de uma mulher se ela queimasse o arroz, digamos assim. Observa que o escritor aos Hebreus está dizendo assim: olha, gente, acabaram-se as desculpas. Você não tem mais, você não precisa se apoiar em desculpas balelas para dizer que você não vai se reunir. E é justamente isso que depois ele vai dizer no texto 25: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Ao pé da letra ele fala assim: olha, não abandona o costume de vir para a igreja. Vou fazer um paralelo bobo, mas assim, eu tenho certeza que quando você era criança, eu espero que eu não seja o único aqui, e não é tão criança assim não, já quase entrando na fase da adolescência, vira e mexe, de forma repentina, inesperada, minutos antes de ir para a escola, você sentia ou dor de cabeça, ou dor de barriga, ou sei lá, que outro tipo de enfermidade que você pode ter sentido um pouco antes de ir para a escola, só para não ir para a escola. Eu lembro que uma vez, em 98, eu gravei bem o ano, porque foi no ano da Copa do Mundo da França. Na semana que ia começar a Copa do Mundo, eu jogando bola, sempre fui muito bom de futebol, sempre fui um craque no futebol, e aí eu torci o joelho, né? Algumas pessoas assustaram: eu já joguei bem futebol, assim, há muitos anos atrás, quando eu tinha uns 25 quilos a menos, né, mais ou menos. Aí eu torci o joelho. E aí eu fui para o hospital, no médico e tal, o médico disse: não, é só uma torção e tal. E eu lembro até hoje da recomendação dele. Ele falou: olha, você pode ficar 7 dias, eu vou te dar atestado para 7 dias, né? Mas, se a dor passar antes, você pode começar a caminhar, voltar à vida normal. Ele me deu atestado de 7 dias com a opção: se a dor passar antes, eu poderia voltar à minha rotina normal, significava ir para a escola. Adivinha quanto tempo meu joelho ficou doendo? Meu joelho ficou doendo uns 25 dias, né, para ver se eu não ia mais na escola. A gente é fera em inventar desculpa. Eu me lembro que na segunda série,
Na segunda série, eu tive uma crise de mais ou menos uns 4 ou 5 meses de dor de barriga todo dia. Eu ia para a escola de manhã. Todo dia minha mãe me acordava assim, mãe, tô com uma dor aqui no estômago, eu vou precisar ir para a escola mesmo, né? Até que um dia ou outro, até que ela, tadinho, fiquei, né? Só que ela percebia que a dor de barriga acabava logo depois que eu não ia para a escola melhorar. Aí adivinha o que aconteceu? Depois de alguns meses, um surto de dor de barriga psicológica, teve um dia que ela não foi só psicológica, ela foi fisiológica também. Só que já fazia tempo que eu estava falando para ela que eu tinha essa dor de barriga todos os dias de manhã. Eu tive que ir para a escola aquele dia, suando frio. Acontece que eu não contava essa história só para minha mãe. Eu contava essa história para a professora também. E quando eu cheguei na classe, falei, professora, eu preciso sair, me retirar da sala, porque... E aí, lógico, já não acreditava, porque era a mesma desculpa que eu usava há muito tempo, tanto em casa quanto na escola. E eu não preciso narrar o final da história para vocês, que vocês sabem muito bem o que aconteceu. Eu contei essa história toda para dizer o seguinte: nós somos feras em inventar desculpas. Sabe o que acontece? Eu tenho certeza que não fui só eu que fiz isso quando era criança, quando era adolescente, de inventar as desculpas para fugir da aula, fugir de algum compromisso. A gente cresce, e eu acho que as desculpas só mudam o foco. Porque vamos ser sinceros, quais são as desculpas que a gente promove para que a gente tenha liberdade de não ir na igreja? Pastor, está chovendo. Afinal de contas, todo mundo aqui vem a pé, de casa para a igreja, caminhando acho que uns 7,5 km, caminhando, e realmente, caminhar nessa chuva 7,5 km é terrível, por isso que a gente não vem na igreja quando está chovendo. Ou então, pastor, eu não vou na igreja hoje porque está calor. Aí a gente coloca o ar-condicionado. Eu não vou na igreja hoje porque o pastor liga o ar-condicionado seca, fica muito frio. Quantas desculpas a gente inventa para a gente não ir na igreja? Quantas desculpas a gente inventa para se livrar disso? Domingo eu tenho que dormir até mais tarde, é o único dia da semana que eu durmo até mais tarde. Eu não sei, a gente é craque. Eu já ouvi, às vezes o pessoal não vem na igreja, depois durante a semana eu pergunto, e aí, né? Sei que só falta domingo. É cada resposta que é uma beleza, mas tem de tudo um pouco. Tem gente que tem dor da unha do pé até o último fio de cabelo, que eu não sei como está vivo, porque faz um mês que todo domingo à noite tem dor em algum lugar. Eu falo, gente, vamos fazer uma oração forte para essa pessoa para ver se cura. O escritor aos Hebreus está dizendo assim, gente, acabou a desculpa. Nós não temos desculpa. E vamos ser sinceros, o contexto que a gente vive, 2017, a gente pode reclamar do que for, mas a nossa igreja, a cadeira é confortável. A nossa igreja, quando está calor, tem ar-condicionado. Esse pastor que vos fala não prega muito tempo, 25, 30 minutos, 35. Mesmo assim, a gente encontra uma porção de desculpas para que a gente, porque... Os escritores estão dizendo assim, gente, acabaram essas desculpas. A gente tem livre acesso agora à presença do Pai. Qual é a desculpa que a gente tem para contar hoje? Ronaldo Lidório, numa das mensagens dele, Ronaldo Lidório, para quem não conhece, ele é um dos missionários de maior destaque na igreja presbiteriana. Ele faz um trabalho muito grande em tribos indígenas, no norte do Brasil e tudo mais. E aí uma vez ele contando numa palestra, numa pregação, que ele foi num lugar pregar a palavra, e era numa aldeia distante, onde assim, era o único lugar que ele podia pegar a palavra, quilômetros de distância, não tinha acesso à pregação da palavra. E de repente ele vê uma moça sentada perto deles ali, ouvindo a palavra, quando ele vê o pé dela ensanguentado. E ele abordou, ela falou assim, olha, vamos, eu preciso te levar para o hospital, olha como está seu pé, o que aconteceu? E ela contando a história que ela caminhou, eu não vou lembrar quantos quilômetros ela caminhou para chegar até o local de participar daquele culto. Eu sei que ela tinha saído de manhã da casa dela para chegar à noite no local para participar daquele culto. E quando ele abordou, ela falou, vamos, olha teu pé. Ela falou assim, meu pé pode esperar. O que eu não posso esperar é perder a chance de participar do culto em louvor ao Senhor. Está tão fácil de ir para a igreja, tem tantas comodidades. A gente sai da nossa casa com ar-condicionado, entra no nosso carro com ar-condicionado, chega na nossa igreja com ar-condicionado.
Um pastor amigo meu até postou uma foto hoje à tarde brincando, e falou: gente, hoje à tarde tem culto, e olha aí, ó, ele postou a foto da igreja. Dentro da igreja não chove, viu? Pode ficar tranquilo. Porque ele sabia que muita gente ia falar: pastor, eu não fui na igreja porque está chovendo. E choveu hoje. Não tem jeito. Quais são as desculpas que a gente inventa para falar: hoje eu não vou, porque... Eu não estou dizendo que não existem motivos plausíveis. O problema é quando vir na igreja já não vira mais uma rotina, vira uma coisa casual. De vez em quando eu vou. Eu tenho mais motivos plausíveis para não ir do que para ir. O escritor aos Hebreus está dizendo assim: para com isso. Cai por terra essas desculpas. Porque agora a gente tem livre acesso na presença de Deus. Agora a gente tem oportunidade de estarmos na presença de Deus. Às vezes a gente acha que esquece que o fato de estarmos aqui, Deus se faz presente nesse lugar. A palavra dele fala: estando 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Quais são as desculpas que nós arrumamos? Eu não vou na igreja agora. A igreja posta o vídeo online da pregação. Se eu não for, eu ouço durante a semana, em casa, no conforto do meu lar. Quais são as desculpas? O escritor dos Hebreus está desafiando a gente: derruba essas desculpas por terra. Para de criar desculpa. Não cria, não. E aí ele vai complicar as coisas, porque ele vai dizer o seguinte: guardem firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Observe que ele está dizendo assim: guarde firmemente a esperança e a fé que professamos. Ele está dizendo: tudo isso a gente tem que fazer, guardar a esperança, guardar a fé, porque podemos confiar que Deus cumprirá as promessas. Sabe o que ele está dizendo nesse texto? Aquilo que a gente faz, esse exercício de guardar a fé, esse exercício de guardar a esperança, nós fazemos esse exercício porque nós confiamos em Deus. Nós fazemos esse exercício por causa de Deus. E aí está um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia com o relacionamento com a igreja. Porque, vamos ser sinceros, quando eu termino o culto, muitas vezes a gente não sai do culto assim. O louvor de hoje foi mais ou menos. Eu percebi lá que teve alguém que errou. Eu não gostei muito do louvor hoje, não. Ou a gente sai dizendo assim: a palavra do pastor, sei lá, ele se enrolou aquela hora, ele gaguejou, né? Ou errou, falou, conjugou o verbo errado, ou começou a frase do plural, terminou no singular. Eu não gostei, não. Como se o louvor, como se a pregação, ou como se o culto fosse para nós e não para Deus. E aí a gente sai analisando: não gostei, não. O louvor não foi para a gente. O louvor não foi para agradar quem está sentado aqui. O louvor foi para agradar a Deus. O que nós fazemos? Nós guardamos a fé, guardamos a esperança, nos fortalecemos nisso. E ele usa uma palavra interessante, ele fala: guardamos firmemente. Ele está dizendo de um exercício penoso de se fazer. Nós fazemos isso porque nós confiamos em Deus. Nós nos reunimos domingo após domingo aqui, ou outros dias durante a semana, para adorar e bendizer o nome de Deus. É a Deus a quem nós louvamos. É a Deus a quem nós exaltamos. Tem dois paralelos perigosos: aqueles que saem do culto pensando: eu não sei se vou mais não estou gostando das coisas, como se o louvor ou o culto fosse para a gente. Ou aqueles que falam assim: não vou mais não. O pastor bota o Flávio para contar. Você acha? Eu tenho porção de coisa contra. Não, olha lá. Eu não vou no culto por causa daquela pessoa. Eu não vou na igreja. Ou então, vai na igreja hoje, eu não vou porque, não, o pastor que prega e outro. Não vou. Não. A gente está indo por causa de alguém? Nós estamos indo por causa de uma pessoa? Ou estamos frequentando por causa de Deus? O nosso louvor é a nós? É o pastor? É a minha esposa? Ou é a Deus? Tudo que eu faço é por confiar em Deus, por louvar a Deus. Filipenses, ele tem uma frase muito interessante, eu já falei aqui outras vezes, mas lembra disso. Ele falava que ele ia para a igreja e ele tinha um conceito que a igreja era como se fosse uma peça de teatro. O pastor era o personagem principal dessa peça de teatro. Ele, Filipenses, sentado na cadeira, domingo após domingo, era a plateia. Terminava o culto, ele ia embora e ficava assim: hoje o ator principal me agradou.
Hoje o ator principal não me agradou muito, e ficava avaliando como foi o culto na perspectiva dele. Ele falou que ele cresceu, se aproximou mais de Deus, tem mais intimidade com Deus, e agora ele mudou o conceito. Ele ainda olha o culto, os domingos, como uma peça de teatro, mas ele olha para o pastor como um simples contra-regra. E o ator principal dessa peça de teatro é ele mesmo, e a plateia é Deus. E quando termina o culto, ele sai pensando o seguinte: o que será que Deus achou do culto que eu ofereci para ele nessa noite? Nós temos que aprender a vir na igreja porque nós confiamos em Deus, porque nós adoramos a Deus, porque nós exaltamos a Deus. Às vezes, ser humano juntou 2 ou 3 no mesmo lugar é difícil. Eu sei com a sua esposa. Não é difícil de vez em quando viver com outro ser vivo dentro da tua casa? E aí coloca um filho, é difícil. Às vezes as ideias não batem. Dá vontade, dá umas vontades de matar que é demais. Na igreja é a mesma coisa. Você começa a conviver na igreja, se você vir só de domingo à noite, acabar o culto, sair correndo e não conviver com ninguém, é uma coisa. Mas você começa a conviver com as pessoas, mas você descobre uns defeitos que tem os irmãos que tem, que pelo amor de Deus, viu? Aquele texto suportar uns aos outros, nem parece que é dar suporte, parece que é aguentar para desganar, porque se deixar por conta própria, vai dar vontade de desganar uns, que falar você, não é fácil, não é gostoso. Tem uns que olha, a gente olha para Senhor, tem umas pessoas que olham para Senhor, está sofrendo tanto aqui na terra, leva para o céu do Senhor, já deu o tempo dele, promove, sabe, é bênção, que ele vai viver a glória do Senhor, não é fácil. Mas se a gente continuar vivendo e convivendo com a igreja, pensando no outro, naquilo que o outro faz para mim, ou naquilo que o outro deixa de fazer para mim, eu não vou mais na igreja não. Domingo passado, o presbítero nem me cumprimentou. Eu não vou mais na igreja. Eu estou ouvindo por causa do presbítero? Ou estou ouvindo por causa de Deus? Eu estou adorando o presbítero? Eu estou adorando o louvor? Eu não vou mais na igreja não, o pastor não deixa eu tocar no louvor. Você está aqui, você só pode louvar a Deus se tiver então pelo instrumento? Do banco a gente não louva? Não é Deus que está sendo louvado da onde nós estamos? Não é pelo nosso coração? Então nós venhamos nos encontrar aqui para louvar e bendizer a Deus, para confiar e exaltar a Deus. Tem alguma coisa para o teu irmão? A palavra de Deus fala, vai lá, peça perdão para ele, restaura a fé, vive em harmonia, mas não venha ou deixe de vir por causa do outro, mas venha ou deixe de vir por causa de Deus. Ele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. É para isso que nós nos encontramos aqui. E quando terminar esse culto hoje, e a gente passar da porta para fora, que a nossa análise seja o que Deus achou do culto que eu ofereci para ele. Porque nós não estamos aqui para ouvir o pastor pregar, mas nós estamos aqui para oferecer culto ao Senhor. Nós estamos aqui, em determinado momento, para sermos abençoados pela palavra do Senhor. Porque o Senhor, Ele é exaltado até na pregação da tua palavra. O Senhor, Ele é exaltado no momento que nós louvamos Ele com nossas bocas e louvamos Ele com nossas vidas. E é para isso que nós nos reunimos aqui, todos os domingos. Então, se você, porventura, vem ou deixa de vir por causa de alguém, olha, está na hora de você ter uma conversa séria com Deus. Se reencontrar com Deus de novo. Voltar a ter intimidade com Deus, porque o meu irmão não pode ser motivo ou empecilho de eu vir para a igreja, mas Deus tem que ser a única motivação de nos encontrarmos aqui. E eu quero que você, em nome de Jesus, se encontre aqui domingo após domingo para louvar a Deus. Nós fazemos o que fazemos porque nós confiamos em Deus. Nós fazemos o que fazemos baseado naquela música que a gente cantou, a gente espera, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e Ele voltará, e toda a terra há de se prostrar. É por isso que nós estamos aqui, porque nós confiamos que Ele vai cumprir essa promessa, que Ele vai retornar, mas é Deus. Então que sejamos dispostos a nos reunir como igreja, para louvar, bendizer e exaltar o nome do nosso Deus. Nós fazemos o que fazemos para louvor do nosso Deus. Muitas das desculpas que nós damos, que a gente tratou agora de pouco, mostra que nós nos colocamos em primeiro lugar. Eu não vou na igreja porque tantas coisas. Eu estou em primeiro lugar e já não é mais a motivação de estar com Deus. Caia as desculpas por terra. Que a motivação maior seja exaltar, glorificar e bendizer o nome do nosso Deus.
E aí, como primeiro foco a Deus, louvando e bendizendo o nome do nosso Deus, sobra o foco para que Ele pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazer o bem. Pensemos uns nos outros. E aí ele vai dizer que não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos-nos uns aos outros. E ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. O texto termina o seguinte, dizendo: olha, você tem que ter acima de tudo comunhão com Deus. Essa deve ser a sua maior motivação. Você tem que vir na igreja para ter um relacionamento e entregar um louvor a Deus. Mas aí, você também tem que vir na igreja para ter uma comunhão com os irmãos. Um convívio de amor com os irmãos. E a palavra de Deus nos ensina, se aquele último irmãozinho lá no fundo, lá o Vitor, lá no fundo lá, sentiu um problema, nós como igreja temos que orar por ele, abençoar a vida dele, bem dizer, como um só corpo. Temos que abençoar o irmão. E o texto vai dizer justamente isso: olha, pensemos uns nos outros, animemos-nos uns aos outros. É aquele conceito que eu vivo para adorar a Deus e para abençoar meu irmão. Existem pouquíssimos trechos da Bíblia que falam de atitude humana que agrada ao nosso Deus. Mas tem um salmo que diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E aí ele vai usar uma metáfora de um sacerdote sendo ungido como um óleo que desce pela barba, chega a gola de Arão. Salmo 133. Como é bom e agradável que os irmãos vivem em união. Só que daí existe um antagonismo de pensamento, dizendo: pastor, mas é difícil ter comunhão, é difícil, a igreja sempre tem panelinha, sempre tem um povo que se reúne. A gente tem que entender o seguinte: no contexto onde a gente vive, 100 pessoas, nós temos 100 membros na nossa igreja, uma frequência de 100 e poucas pessoas domingo após domingo. Não vai ter como a gente conviver, se dar bem, se relacionar, ter intimidade com todo mundo. O pessoal coloca como se panelinha fosse a pior coisa do mundo dentro da igreja. Panelinha para mim só é ruim quando ela acontece em 3 circunstâncias. Quando ela é exclusiva, eu só me relaciono com aqueles ali, não me relaciono com mais ninguém. Quando a panelinha tem tampa, não permita que mais ninguém entre e faça parte desse rol de amigos. E quando a panelinha é pejorativa, quando eu pego e uso aquele grupo de amigos para falar mal dos outros. Do contrário, o que alguns chamam de panelinha, a gente chama de ciclos de afinidade. É óbvio. Por exemplo, o pessoal do louvor começa o ensaio todo domingo às 11, termina 1h30 da tarde. Eles estão convivendo na marra ali, às vezes pegando fogo, 2h30 todo domingo. Depois chega no domingo à noite, 6:50 da noite estão aqui, termina o culto, está todo mundo embora, o pessoal do louvor está aqui, desmontando equipamento, quer queira, quer não, tem muito mais em comum. O pessoal que joga bola, quando termina o culto à noite, eu saio ali na porta, algumas pessoas me chamam para falar do futebol. Pastor, você viu? O São Paulo não ganhou nem do Avaí, né? O Corinthians não ganhou nem do Vitória, mas sei lá, né? Olha, não tem jeito, com quem que a gente vai conversar de futebol? Aí as mães que têm crianças da mesma idade, com quem que elas vão conversar? Vão trocar experiências, ciclos de afinidade. Sabe o que eu diria para você? Que fala, a igreja tem panelinha, eu diria para você assim: se envolva em uma delas, faça parte, crie um grupo de intimidade. Vai dizer que dentro de um espaço qualquer, família, amigos, trabalho, sempre não tem um grupo que você tem mais afinidade do que com outro. Jesus era assim. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. E a missão dos 70? Aqueles 70 eram discípulos que caminhavam com Cristo. Só que a Bíblia vai citar o nome de 12. Desses 12, vai citar principalmente o nome de 3, Pedro, Tiago e João. Desses 3, só um era chamado de discípulo amado. Então são 70, que aí tem uma afinidade melhor com 12, que tem uma afinidade melhor com 3. Pedro, Tiago e João foram os únicos que tiveram no Monte da Transfiguração, foram os únicos que tiveram na ressurreição da filha de Lázaro. Intimidade melhor com alguns. Quando Jesus anunciou que alguém iria trair, só um colocou a cabeça no teu peito, que é João. O que eu diria para você? O texto está dizendo: pensem uns nos outros, se relacionem uns com os outros. A ideia para uma igreja, eu tenho que ter comunhão com a igreja toda.
no sentido seguinte: eu descobri que alguém lá no fundo, que eu quase não converso, está passando por um problema, como igreja, como comunhão, eu vou chorar com ele, vou me alegrar com ele, vou orar por ele. Mas intimidade, não tem como eu ter uma intimidade plena com todo mundo. Então fazer o quê? Forma-se inevitavelmente os ciclos de intimidade, de senso comum. Até a gente foi numa palestra recentemente, um senhor falou assim: está vendo como igreja é um negócio diferente? Ele falou: na minha igreja existem grupos de intimidade. Ele falou assim: por exemplo, aqui, quem gosta de Star Wars? O Flávio levanta a mão, o Eugênio levanta a mão, e certeza que o Rafael levanta a mão. O Rafael, 20 e poucos anos, ajudei você. O Flávio, 40 e poucos anos. E o Eugênio, é uma boa idade também, né? Então assim, 3 pessoas de idade totalmente diferente, que se reunir para falar de Star Wars, vai ficar conversando de Star Wars talvez a noite toda. E eu, por exemplo, não entendo nada. Eu nunca sei o que é Star Wars, Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas. Para mim é tudo a mesma coisa. Cezinha quase infartou agora, mas para mim é tudo a mesma coisa, né? Não entendo nada. Mas formou aí um ciclo de intimidade, de afinidade. Eles conversam sobre a mesma coisa. Eles podem muito bem se reunir ali depois, ali fora, e começar a conversar. Eu chegar no meio, o que você está conversando? Star Wars. Saio fora, não entendo nada. Eu vou procurar alguém que esteja falando sobre Corinthians, né? Aí eu vou conversar, não tem jeito. Sabe o que eu diria para você? Vive em comunhão. Mas, por que não? Faça parte de uma panelinha, uma pseudo-panelinha. Tenha intimidade com algumas pessoas da igreja. Chame uma família da igreja para almoçar na tua casa, para vocês jantarem juntos, para compartilharem, para caminharem. Isso é saudável. Não dá para ter isso com todo mundo, mas dá para ter com um grupo. Só que não deixe esse grupo restrito, não deixe esse grupo pejorativo, não deixe esse grupo exclusivo. Não seja só com esse grupo, busque outros, mas a intimidade não são com todos, é apenas com alguns. Faça você parte de algum desses grupos, faça você parte, tenha amizade saudável com pessoas de dentro da igreja. Eu queria desafiar você a começar a olhar para a igreja com olhos diferentes, entender a igreja um pouquinho diferente, o porquê nós estamos aqui. Primeiro, não tem mais desculpa não, vai. A igreja de vez em quando não é fácil não. Eu como pastor, às vezes eu falo para a Carla, tem que ir para a igreja hoje, não dá para ficar em casa. Olha, eu quando era criança eu odiava a escola dominical, era no horário da Fórmula 1, é até hoje. Olha que eu já orei, viu? Não mudou. A Fórmula 1 continua às 9 horas da manhã no horário de escola dominical. Não é fácil, mas faz parte do exercício. Não para de inventar desculpa. Segundo, encara que aqui na igreja nós estamos aqui para adorar, bendizer, exaltar e glorificar a Deus. É por causa de Deus que a gente está aqui, não por causa dos outros. E aí, terceiro, ame o seu irmão, tenha comunhão com ele, com toda a igreja. Não tenha só com alguns, tenha contato com toda a igreja, mas tenha intimidade com alguns. Viva essa intimidade, desfrute dessa intimidade com alguns. Isso é bom. E aí você vai poder, de forma plena, animar uns aos outros. Como que eu vou animar o Flávio se eu não sei o que está passando na vida dele? E como o Flávio vai me contar o que está passando na vida dele se eu não tenho intimidade com o Flávio? Quando o Flávio chega para mim e fala: pastor, eu quero matar a Patrícia. Eu falo: eu sei, Flávio, o que é isso? Eu quero matar a Carla também, mas a gente vai orar junto um pelo outro. Eu só vou falar isso se eu tiver intimidade com ele. Ele só vai falar isso se ele tiver intimidade comigo. Eu não vou chegar para um desconhecido e falar isso. Eu só falo porque eu tenho intimidade. Para a gente desfrutar dessa intimidade, é um grupo restrito. Ou você acha que todo mundo que você tem no seu Facebook é seu amigo de verdade? A gente tem às vezes 100, 200, 300, 400, 500, a gente tem 1000 amigos no Facebook. É tudo seu amigo de verdade? Tem intimidade com todos? Não dá. A sua família mesmo? Tem intimidade com a família toda? Não dá. Então, faça parte do grupo. Se aproxime do grupo. Tenha intimidade com alguns. Mas não permita que seja só com esses. Não permita que tenha tanta essa intimidade. E não permita que essa intimidade seja para prejudicar a vida dos outros e a história da nossa igreja. Eu quero convidar você a fechar teus olhos, abaixar tua cabeça e ter um momento de oração.